Só um pequeno detalhe, não estamos sendo patrocinados para falar sobre esse livro. Quem dera fosse, desculpa. Gostaríamos muito, né? Mas não somos. Apoie o canal. E mesmo se tivéssemos sendo, a nossa opinião seria a mesma. Então é sempre importante a gente falar isso pra vocês. Se a gente falar bem ou mal, independente se for pago ou não, vai ser nossa opinião sincera. Acima de tudo. Isso. Passa uma moto bombando aqui, ó. Legal. Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um livro que assim que começaram a divulgar, começaram os primeiros marketing sobre ele já deu o maior burburinho. E como a gente aqui nesse quadro, que é um livro Duas Opiniões, adora trazer livros que geram discussões, isso mesmo. Esse aqui gerou diversas discussões depois do lançamento. Várias opiniões aí um pouco controversas, diferentonas. Isso, geralmente as pessoas estão amando o livro, outras odiando o livro. E a gente tá aqui então pra falar um pouquinho da nossa opinião sobre ele, isso aí, que é Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro foi publicado pela editora Darkside. Como a gente disse, logo que saíram as primeiras imagens sobre esse livro, a internet caiu, porque a capa é muito bonita, chama muita atenção. E também já começaram a falar sobre o que esse livro ia abordar, que é um reconto da Pequena Sereia com uma pegada bem feminista. Então, todo mundo já ficou bem curioso, bem né? interessado, vamos dizer assim. E de fato, quando a gente recebeu o livro ainda, ele é cheio de brilhos, enfim, a lateral dele tem um degradê maravilhoso. Então, assim, chama atenção, e sabe? Ainda, quando a gente compra pela lojinha da Darkside, vem essa cadernetinha fofa, que só dá ainda mais vontade de ler o livro, né? É muito caprichado, como sempre. Quem escreveu o livro foi a Louise O'Neill, que é uma irlandesa, e ela foi convidada para fazer um reconto, né, uma releitura do conto da Pequena Sereia. Que ele foi escrito pelo Hans Christian Andersen há muito tempo. Eu li esse livro, na verdade, o conto, na verdade, ele tava naquele conto de fadas da editora Zahar, sabe? E quando eu li, eu fiquei, caraca, eu não sabia que Pequena Sereia era isso. É bem tenebrosinho, assim, ó, dá um medinho, mas é legal. E ela foi convidada pra fazer um reconto feminista, né? E teve daí, como a gente também conhece, o da Disney, né? Que em 1989, o desenho. E se a gente parar pra pensar, realmente não é uma história muito né, fofa e legal como a gente acha. Mas enfim, né? Contos de fada, aquela coisa toda. No início desse livro, a primeira coisa que nós vamos encontrar é uma carta das editoras, que com essa carta a gente já quer aplaudir o livro de pé, porque mostra tudo que a gente tá querendo encontrar nesse livro. Uma pequena ideia do que a gente vai encontrar aqui, que é muita sororidade, força feminina e revolta, e a gente já fica sedento pra saber o que de fato vai acontecer nessa história. Isso, então assim, a expectativa tava lá em cima, como a gente disse, desde o lançamento, da propaganda, aquela coisa toda. E aí a gente começou a leitura, e agora a gente vai contar um pouquinho pra vocês da história e o que a gente foi sentindo durante essa leitura, porque tem histórias que a gente não precisa contar como que a gente foi se sentindo durante, mas essa é necessária. Essa é necessária. Porque, assim, foi um misto de emoções. Assim. E a gente leu juntas, então a gente foi compartilhando e foi se revoltando juntas. Foram muitos áudios no WhatsApp. Então, em A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, nós vamos conhecer uma garota chamada Mujin, que a gente não sabe pronunciar o nome dela. E ela tem um outro nome, que é o nome que a mãe dela chamava ela, que é Gaia. Então vamos usar o nome Gaia. Muito mais fácil. Então, a Gaia, ela é a filha mais nova do Rei dos Mares. Ela é a favorita do rei, porque ela é mais bonita. Então, ela tem irmãs mais velhas. Acredito que 5 irmãs mais velhas. Como a Nick falou, né, ela é a preferida do rei por ser a mais bonita. Então começa aí uma competição entre as filhas do rei e as mulheres até do reino, de quem é mais bonita. Porque tudo ali é voltado pra esse padrão de beleza, que tem o cabelo mais bonito, que tem o corpo mais bonito, a voz mais bonita. A voz mais bonita. E a Gaia, ela tem realmente uma voz maravilhosa, assim como a Pequena Sereia do conto e da Disney, né? E o ambiente ali que elas vivem é super patriarcal e sexista. Então, elas cresceram dessa forma e elas não têm nenhuma outra realidade pra comparar ou pra ver o que é certo, o que é errado. Mas a Gaia, dentro dela, sente que tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Pra que vocês tenham noção, elas realmente só servem como objeto de decoração. Elas servem pra ser bonita, pra cantar e ser maravilhosas. Elas não vão nem pra escola. Não vão nem pra escola, não tem direito de aprender, não tem direito de fazer perguntas, elas só existem. Aqui no início do livro ela tem 15 anos, que é a idade que as sereias podem subir à superfície pela primeira vez. A Gaia sempre teve muito interesse, porque a mãe dela, que sumiu misteriosamente
da vida delas, não sabe o que aconteceu. Era muito apaixonada pela superfície. E pelos humanos, né? E pelos humanos. Então a Gaia sempre teve muita curiosidade. Ela que não teve a chance de crescer com a mãe dela, sempre ficou muito curiosa pra saber o que encantava tanto a mãe dela. E o pai dela detesta de qualquer forma isso. Então esse direito de ir pra superfície, na verdade, é um direito muito rápido e só aquele instante, assim. Depois a pessoa, a sereia, no caso, não pode e ficar frequentando ali a superfície, né? Porque daí já é algo errado. Já Isso. tá, tipo, interessada demais no mundo lá de cima. Presta atenção aqui isso embaixo. não pode, né? Então, a Gaia tá chegando no aniversário de 15 anos, que é o dia que ela pode subir. Então, esse dia chega, ela sobe e ela fica encantada com o que vê. Principalmente Com o garoto que ela vê. isso. E aí começam as nossas revoltas, minha e de Nicole, mandando os áudios no WhatsApp. Porque nós fomos muito iludidas achando que a Gaia seria, já desde o começo, uma pessoa feminista. E isso tudo só nos provava, aí, principalmente quando ela vai pra superfície, que ela faz algo que a gente pensa, meu Deus, era agora que tu tinha que provar, né? Tipo, mostrar sororidade. Exatamente isso. E ela faz o contrário Nossa, total, dá vontade de pegar ela e esganar. Mas Miga. aí, amiga, acorda, né? E a gente pensava, meu Deus, que livro é esse? Mas é que aquela tinha de coisa, feminista? aquela promessa feminista, porém, A gente a gente não percebeu. Por quê? Porque Samantha vai explicar. Porque assim, é óbvio que a menina não ia começar com todo esse poder, com toda essa força feminista e querendo uma revolução. Ela sentia dentro dela que realmente algo não estava certo. Até porque ela estava, por exemplo, prometida a um cara e o cara começou a abusar dela e isso assim, ó, é nojento, sério, é doído, né, de ler. E ela vive naquele mundinho onde as mulheres não têm voz, onde as mulheres têm que obedecer, onde as mulheres não podem fazer nada. Então, óbvio que ela não ia começar como uma personagem assim. Então, ela vai refletindo tudo que ela aprendeu desde sempre. E aí, quando ela conhece o menino na superfície, que ela vê, na verdade, né? Ela pensa, meu Deus, tá aí uma chance pra eu sair daquele lugar infernal, né? Ela se apaixona pela beleza dele. Isso. Acha ele muito Assim bonito. como- Comparado com o cara que ela tá prometida. Que tem idade do Né? avô dela, né? E daí ela também se apaixona pela ideia da vida que ele Isso. pode dar pra ela, sabe? Mas foi o primeiro momento que chocou a gente. E o primeiro momento que fez a gente refletir sobre esse livro e que talvez a gente tenha que mudar as nossas expectativas. E daí a história continua, obviamente, 2 semanas depois desse encontro dela. A Gaia ainda tá pensando constantemente naquele menino, naquela situação, na situação que ela tá vivendo. E ela fala, caraca, preciso fazer alguma coisa. E aí ela vai atrás da bruxa do mar, que a gente tá acostumada a ser uma pessoa muito maldosa, uma vilã, né? Como a Úrsula na Pequena Sereia da Disney. Mas, queridos, a bruxa do mar É a melhor pessoa. melhor personagem. E aí, como nos outros, ela fala, tá bom, então você quer ir pra superfície, eu te dou pernas com algumas condições. Uma delas é que você vai perder a sua voz. E aí vem de novo aquilo tudo, que ela vai se mutilar pra conseguir conquistar um homem, né? Mas a gente lembrando também que é pra tentar uma outra vida, já que a vida dela tá um inferno ali embaixo, né? No mar. Assim, quando eu li isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, querida, tu não tem voz nem aqui embaixo. Tu vai lá pra cima pra também não ter voz. O que adianta já? Já começa ali a situação. Aí tem uma outra condição, que daí, isso a gente vai deixar pra vocês descobrirem, em relação à perna dela e tal, porque é tenso. Mas a outra ainda, que eu acho que é interessante a gente falar, que daí não é spoiler, porque, enfim, é que ela tem 1 mês, né, pra conquistar o menino, senão ela morre. Mas aí, como ela o quê? Vive nesse universo em que a beleza é muito importante, ela pensa, tudo bem, mesmo eu não tendo voz... Cara, eu sou a favorita do rei, sabe? Eu sou a mais linda. Mais bonita. Então, Óbvio que eu vou atrair ele. Que eu vou atrair ele. E aí a gente fica com raiva dela e pensa, meu Deus, que menina fútil e tudo. Mas a gente, de novo, a gente tem que parar, se colocar no lugar dela, né? Então é um livro que, assim, ele causa muito durante a leitura, né? A gente fica com raiva, tipo, miga, acorda. Tipo... Mas enfim, daí ela vai pra superfície, então. E daí que as aventuras e desventuras dela começam. Acontece que ela vai e acaba que começa a ver uma outra... Tem uma outra visão, né? Onde as mulheres têm sim voz, não tanto. Mas ela não pode se comunicar. Ela se vê em situações em que realmente ela não sabe o que fazer. E situações que a gente no lugar dela faria... Ficava tipo, a Nicole falava, amiga, ela tinha que fazer isso, como que ela não fez isso? Como ela deixou isso passar? Eu falava, Nicole, calma.
calma, porque a menina não tinha voz lá embaixo e não tem mesmo aqui em cima, né? Então como é que ela ia se meter numa situação... Uma coisa que me deixava muito revoltada é que ela viu o negócio errado, ela percebia que aquilo estava errado, e na cabeça dela, eu devia fazer alguma coisa. E daí aquele pensamento morria. E daí ela não fazia absolutamente nada. E eu, amiga do céu, porque tu não fez nada. Mas daí eu pensei, ela realmente não tinha como fazer alguma coisa, então... Até não, tipo, ela teria, só que daí é aquilo que a gente falou, ela queria uma nova chance, uma nova vida. Então tudo que ela pudesse fazer que ia contra, digamos assim, a paixão dela, ela tinha medo, porque... Elas tinham um mês pra conquistar o cara, senão ela ia morrer. Acho que um dos maiores problemas desse livro é que, como a gente disse, ele foi apresentado como um livro feminista. Só que é muito interessante, na verdade é muito importante a gente falar aqui que não é um livro que vai te ensinar o que é feminismo. A gente tem que lembrar que ele é uma fantasia, que ele é voltado pra adolescentes e que ele é um conto. E uma releitura, além de tudo, né? Como a gente disse, a autora foi convidada pra fazer uma releitura da Pequena Sereia, então... É uma coisa reduzida mesmo. O livro tem 200 páginas, pra vocês terem ideia. E a gente conversou e viu que realmente o final dele foi um pouco corrido, porque assim, como vocês viram, a gente estava indignada que a menina não apresentava nada feminista, muito pelo contrário, né? Ela refletia tudo, que aquele patriarcado, aquele sexismo onde ela vivia, ela refletia isso. Só que, óbvio, como se tratando de um livro feminista, ela ia crescer e ia mudar. Né? Só que, como a gente disse, o livro é pequeno. E acabou que ela se tocou que teria que se empoderar, coisa que ela nem sabia o que era empoderar. Ela usa essa palavra, daí já dá um... E aí... e muito rápido, assim, tipo, entendi, tá, beleza, pum. E a gente sabe que pra se tornar um feminista, não é uma coisa de um dia pro outro, é constante que a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça, porque a gente vive, né? Num crescente aí, enfim, de machismo e tudo mais. Então imagina pra ela que tava no mar, só vivia isso, e do nada, virei feminista, vou me empoderar e a gente... Vou empoderar todas as mulheres que eu conheço. E aí outra coisa que tem que cuidar aqui, tá, beleza, não é um livro que vai te ensinar a ser feminista, e a autora aqui faz o papel masculino, eles são todos personagens idiotas. Todos os homens aqui são idiotas. Tem um que se salva, assim. Isso, mas assim, ele aparece muito pouco, é muito leve, a presença dele poderia, tipo, ter mais destaque, assim, sabe? E aí pra lembrar, né, quem for ler, que tá começando a aprender o que é feminismo, que feminismo não é homem versus mulher. Talvez lendo esse livro pode ser que pareça um pouco. Mas assim, iguais, né? Isso. Mas assim, é só tomar um pouco de cuidado também. Eu acho que, por mais que tenha tudo isso, uma adolescente vai pegar o livro e vai ler, mas sei lá, uma menina de 14 anos vai ter curiosidade em saber mais. Acredito que ela vai poder encontrar amigos, tipo, ver amigos do colégio que talvez tenham algumas atitudes como esses homens. Até dentro de casa, irmão, pai, tio. Então, pra ver que o que tá acontecendo ali é errado. Não é certo. Não é certo. E que, de alguma forma, a gente precisa mudar isso. Então, por mais que tenha essa parte, que tem que tomar cuidado, não levar tudo, né, muito sério. Isso aqui não é uma bíblia. Exatamente. Não é que, assim, ó, nenhum livro é uma a gente tem que fazer dele, nosso guia. Então, aqui, que é uma fantasia, num outro universo, a gente não dá pra levar ele como a coisa mais séria da vida, né? Esse pensamento da gente tirar todas essas conclusões, a gente não chegou assim no momento que a gente terminou a leitura. Já faz um tempinho que a gente leu esse livro, faz um tempinho já que a gente vem conversando sobre esse livro, muitos autos durante a madrugada, muitas trocas de ideia, pra gente chegar a essa conclusão. Que, cara, o que essa menina ia fazer? Ela não tinha esse histórico, ela não tinha ideia do que ela poderia fazer, da força que ela tinha. É uma fantasia, ela foi aprendendo aos poucos, beleza, aconteceu aquele final rapidinho, mas aconteceu, precisava ser apresentado em algum momento. Se a gente for parar pra pensar, no lugar dela, o que a gente ia fazer? Exatamente, tipo, se colocar no lugar do outro, ter empatia, né, sororidade, que a gente tanto fala no feminismo. Então, é uma situação que realmente a gente tem que parar, refletir, como a Nick falou, não foi uma coisa que a gente terminou o livro e decidiu gravar o vídeo, a gente esperou, a gente discutiu. Maturou a ideia. Exatamente, a gente maturou a ideia. Então, assim, na minha opinião, e acho que na da Nick também, dê uma chance ao livro. Na verdade, todos os livros que a gente for falar, ou que as pessoas falem, por mais que falem mal, por mais que falem super bem, eu acho que todo mundo que tem curiosidade tem que ler pra tirar as próprias conclusões.
né? Porque a minha Exatamente. opinião, no início até a nossa opinião, Tava divergindo. tava divergindo um pouco. Daí a gente, tá, peraí, mas vamos então tentar Analisar. ver o que a autora também quis com tudo isso, Isso que é né? interessante, a gente também é procurar outras pessoas pra discutir, que talvez a gente possa ver outros pontos que a gente não tinha notado e melhorar a nossa ideia e discutir pontos de vista. Isso é muito interessante também, sabe? A nossa opinião é a seguinte: o livro é bom, é legal, é legal. Poderia ser melhorzinho. É assim, numa nota a gente entrou em comum acordo que a gente daria uma nota de 3,75. É uma nota boa. É uma nota boa. Então, assim, de novo, não vá achando que vai aprender o que é feminismo, não vá tirando tudo que tem aqui como base pra sua vida, mas acredito sim que ele dê curiosidade. Tem personagens aqui muito interessantes, tem um grupo de sereias que As russalcas. é muito legal, muito interessante, e a autora conseguiu inserir isso muito bem no livro. Isso. Outro ponto negativo é meio que talvez a ambientação desse livro, assim. Alguns probleminhas que a gente vai encontrando durante a leitura. Porque, gente, pensando assim, deve ser super difícil escrever uma história no fundo do mar. Então, algumas coisinhas vão sair. Não bate, assim, não bate. Como, por exemplo, escada no fundo do mar. Mesmo que seja de areia, não é necessária, né? Elas não têm pernas pra subir as escadas. Então tem coisinhas assim que vão, e você vai incomodando e tal. Que é uma coisa que a autora poderia prestar mais atenção num próximo livro, de repente, enfim. Mas eu gostei da atitude em escrever esse livro, ter essa releitura. E eu gostei também da ideia da editora Darkside publicar esse livro. Depois, eu tava até conversando com a Samantha, quando a gente lê a carta das editoras, a gente vai com empolgação total. A gente lê o livro, a gente relê a carta das editoras e a gente vê o que elas estavam querendo falar ali, sabe? É muito interessante você fazer também, recomendo você fazer essa experiência pra dar uma olhadinha no que elas realmente estavam querendo dizer ali. E foi uma experiência bacana. Foi bem assim, surpreendente. Isso, eu acho que o mais legal desse livro é as discussões que ele traz, sabe? Então, depois de todo esse bate-papo e todas essas opiniões, caso você fique interessado em ler esse livro, o link para a compra está aqui na descrição. Agora nós temos um link. Meu Deus, como estamos profissionais. Então, por favor, caso você tenha interesse em qualquer livro, né, vá nesse link, compre pelo link, que vai estar ajudando muito o nosso canal. Exatamente. E não se esqueçam de comentar, dizer o que vocês acharam das nossas opiniões, se vocês estão interessados em ler esse livro, o que vocês estão achando aí do burburinho que esse livro está dando. A gente vai adorar discutir com vocês. Vamos Discutir, adorar. né? Discutir Pacificamente. isso. Aqui nos comentários. Isso aí. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Ativar o sininho. Isso aí. E é isso. Aquela coisa nada Se toda, inscreve aí pessoal. no canal, gente. Muito Isso aí. obrigada. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.